Boa noite a todos que estão hoje na aula. E se em algum momento a minha internet oscilar ou travar, eu peço que vocês me informem, porque às vezes acontece. Durante a aula também, se ocorrer alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem abrir o microfone ou levantar a mãozinha, ou então ainda colocar uma mensagem ali. Primeiro, gostaria de deixar alguns pontos que eu creio que são importantes. Vocês vão ver que dá um barulhinho eu baixo, que eu aceito as pessoas na chamada. Segundo, esta aula ficará gravada, porque nós estamos num cenário diferenciado do previsto inicialmente. E o que acontece? Nós vamos operar com substituições de aula, de atividades para aula. Então, eu optei por fazer esta atividade no horário da aula. Fico muito feliz que vocês consigam participar. Alguns colegas não podem por questões de horário, por questões orgânicas, né? Alguns estão adoecidos, então ninguém será prejudicado. Né? Estas atividades, elas serão como aquelas atividades assíncronas que a gente tem, aquelas duas que eu expliquei. Não vou e não acho certo, né, cobrar a presença, porque estamos num momento diferente, precisamos cuidar de nós e da saúde, enfim. Só que este conteúdo, ele é muito importante. Vocês lembram que a professora falou? Com certeza, o conteúdo desta primeira aula é base para a prova. Então, vale a pena participar do processo. Quem nos assistir por meio da gravação e tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, seja por Moodle, seja por mensagem, ou ainda pessoalmente, né? Depois, né? Quando retornarem as aulas, tá bom? Então, lembrando que neste cenário de excepcionalidade, não será cobrada a presença, porque nós temos pessoas que vão assistir essas aulas mais à frente, quando estiverem em condições. É uma situação diferente. E que bom que nós temos a opção, né, da aula online. Mas eu queria estar com vocês, né? Vocês chegaram na universidade, eu me sinto muito feliz, eu gostei muito desse nosso grupo, das nossas interações. Então, pensei que seria melhor fazer a aula, deixá-la gravada, do que só deixar algo sem o nosso contato. Porque eu acho que juntos nós conseguimos ter um olhar maior, mais abrangente, mais completo do que envolve a inclusão. Porque eu trago conteúdo, vocês trazem vivências, pontos de vista, e eu acho que é neste, né, construir que vamos ampliar a visão de vocês, da nossa área e, sobretudo, né, conseguir preparar vocês para as partes mais importantes, que são lá, pensar a atuação de vocês como professores de educação especial. Espero que estejam bem. Não tenho como dar para vocês muitas orientações sobre a questão dessa virose, porque eu não tenho conhecimento técnico, mas eu vi que a universidade liberou uma nota com orientações e indicaria a leitura de vocês, que foi produzido por pessoas que têm capacidade técnica para isso. Eu tenho muito respeito aos profissionais de cada área. Então, para mim, eu não tenho como dizer o que vocês têm que fazer, até porque eu também estou entendendo o que está acontecendo, né, cada dia. A segunda coisa é dizer que eu lamento, assim, ter mandado domingo de noite, ter mandado, assim, por pedaços a alteração, mas é porque foi assim que a gente conseguiu fazer. E vamos começar, então. Primeiramente,
vamos trabalhar esse conceito que é tão importante, que são as categorias das tecnologias assistivas. Quem sabe lá no futuro nós tenhamos outras categorias, mas é sempre importante olhar para blocos para que a gente consiga ver ideias e exemplos, certo? Eu tinha preparado uma aula diferente, mas achei que hoje caberia esta. Na semana que vem, se tudo ficar bem, nós vamos fazer o jogo da memória sobre temas relacionados à importância deles. Vamos retomar cada palavra disso, vai ser presencial isso, porque esse aqui eu tentei passar e a configuração não deu, ficou confusa, terrível. E vamos para as categorias. E tem aquele outro jogo para a gente exercitar. Categorias, né? Peço que anotem, lembrem-se que a professora falou que quando a gente anota, passa por mais lugares no nosso cérebro e é por aí que tem que ser, né? Então, vamos às categorias. Categoria 1. Auxílios para a vida diária e prática. Lembrem-se, quando nós falamos de tecnologia assistiva, nós falamos muito sobre autonomia. Então, esses recursos e serviços para a autonomia da vida diária, eles são principalmente focados, né, para atividades como a alimentação, para cozinhar, para se vestir, para tomar banho e executar as suas necessidades pessoais. Por isso, nós vamos ter uma grande, né, variedade, porque a vida diária, a vida prática, ela muda, porque as pessoas têm hábitos que são diferentes. E aí nós temos algumas dessas coisas direcionadas para o ambiente educacional. Então, nós temos lá para o cotidiano escolar recursos que ajudam um aluno a escrever, a segurar o lápis, a apagar, a manejar com cadernos, para pintura, além, né, de adequações. Alguns exemplos, né, para a gente começar a ter isso como palpável. Ferramentas que ajudam a pessoa a vestir a meia, a abotoar e desabotoar. Um botão, para a gente abotoar e desabotoar, a gente precisa ter bastante motricidade, ter todos os dedos funcionais. Às vezes tem pessoas que por vários motivos não conseguem fazer isso, mas gostariam de ter essa autonomia para se vestir e não deixarão de usar uma camisa de botões, né? Poderão fazê-lo com o auxílio de um material. Atividades com velcro, recursos como transferência, que a gente chama barras de apoio, que você pode ir usar o vaso sanitário com autonomia, embarcar no carro com autonomia, entrar no seu ambiente de trabalho com a autonomia. Para os ambientes educacionais, a gente tem engrossadores de lápis. Então, às vezes, vou pegar um lápis aqui. Às vezes, a criança, ela não consegue fazer. Essa aqui é uma habilidade muito... Quando vocês forem na educação infantil, vocês vão ver que essa é uma habilidade aprendida. A criança de 3 anos, às vezes, ela tem muita dificuldade de fazer esse movimento aqui, que a gente chama de movimento de pinça. Existem pessoas que têm dificuldades ou nem têm, né, as mãos para fazer, ou precisam de um engrossador. Então, vai aqui nesse lugar. Existem muitos que já são comercializados. Existe uma marca chamada Merkur, ela é gaúcha, ela produz muitos materiais. E a gente eu fazia também. Fazia com EVA, e alguns a gente faz
inclusive, que fixa aqui, ó, na mão da criança, para dar o quê? Esta sustentação. Não só da criança, mas de um adulto, de uma pessoa, né? Porque pode ter lesão. Esse movimento de pinça, ele pode vir aqui desse movimento. A minha câmera está desligada? Alguém mandou uma mensagem que a minha câmera está desligada. Vocês não Tá aparecendo ligada. Tá aparecendo. Eu estou aparecendo? Para mim tá aparecendo também. Para mim também. Tá, Amanda, quem sabe seja a tua internet que está oscilando. Isso é bem comum, que quando está oscilando, ela vai desligando tenta reiniciar. E aí tem N materiais, muitos materiais. Aqui tem algumas fotos na sequência aqui. Eu gosto muito de mostrar os exemplos para que a gente consiga pensar. Claro que cada pessoa vai precisar de coisas únicas, por isso que a gente faz investigação. Mas vejam bem, a tesoura, né? A tesoura envolve a habilidade motora destes dedos aqui. E às vezes a pessoa consegue fazer esse movimento de força. E a tesoura, ela pode ser para quem trabalha no escritório, para abrir embalagens de alimentos, para fazer artesanato, para trabalhar na confecção, enfim, tesoura nós usamos para muitas funções. Vejam o segundo exemplo, um engrossador de lápis com um estabilizador na mão. Então, ele tem uma estabilização. Eles são muito utilizados para a deficiência física. Também tem alunos com TEA que tem essa questão da mão, do uso do lápis. O segundo exemplo que nós temos ali, que para vocês começarem a ver que os recursos de tecnologia muitas vezes são ferramentas e não eletrônicos, é um caderno com um alto contraste, muito usado para a deficiência visual. Ali a pessoa vai conseguir ver bem a linha. Se vocês pegarem o caderno de vocês vão ver que é bem fraquinha a linha. O caderno pessoal, com licença. O caderno pessoal, ele é bem fraquinho assim, ó. E aí, se a pessoa tem baixa visão, vai precisar de um contraste maior, tem essa opção. O segundo é um teclado para deficiência visual também. O amarelo e o preto dão um bom contraste. São as cores que mais dão contraste para atividades. E aí, a última imagem, percebam, digitar num teclado, nós usamos todos os dedos. E eles fizeram um recurso que faz esse digitar com um digitador. Ele é um material que vai ali na tecla. Muitos desses materiais nós conseguimos fazer e muitos já estão disponíveis. No semestre passado, nós fizemos uma pesquisa no laboratório e às vezes vale até a pena, eu digo para vocês por uma questão de valores mesmo, vale a pena comprar pronto, porque a gente tem que comprar um material para fazer também, muitas vezes. Então, assim, vale a pena pesquisar assim, engrossador, tem os tipos de tesoura, né? Muitos desses materiais já tem nesses sites como Shopee, Mercado Livre, nós encontramos alguns. Algumas coisas também, às vezes, vêm por meio das secretarias. Então, tem coisas que vale a pena. Já viram algum desse material?
Não? E eu ideia. Oi? Já viu ali, sim? Já vi. Meu filho já usou. Imagem também. Hã? O meu filho já usou esse estabilizador de lápis. Quando eles estão aprendendo, a gente é bem comum fazer. E o do lápis, quando eles estão, a gente faz até com EVA, assim, ó. Aqui, pega uma cola quente e vai dando uma voltinha. O EVA normal, ele é bem macio. Ou aquelas borrachinhas. Vou falar para você, sabe qual que eu usei? Do ar-condicionado, que tem uma espuminha que vai no encanamento. Assim, eu trabalhava em escola, tinha um armário de restos de ferragens. Então, às vezes, eu abria lá para ver o que tinha, porque aquilo muitas vezes vira material. E se acha materiais bem legais. E aí ele é um cano mais fino, esse do ar. E deu muito bom, ele era macio, então a criança adorou também. A gente vai fazendo, assim, não tem regra, né? Eu sempre digo para vocês, a gente olha os modelos, pesquisa e dali saem coisas bem legais. Às vezes a gente não vai ter o material, a gente pode botar um elástico, né? Que fica confortável. Vamos vendo, né? Tem N possibilidades, vai depender muito do que a pessoa precisa. Vou passar para o próximo. Olhem aqui, gente, o segundo item. Eu vou ter esse cuidado da gente olhar eles para conseguir pensar. Essas imagens, quem pesquisou foram os alunos. Olhem ali, engrossadores que funcionam para encaixe, né? Então a pessoa ela encaixa a mão assim e tem desde o gilete, então você só precisa conseguir fazer esse movimento aqui, né? O gilete, o pente, a faca, garfo, esse outro, ó, a segunda imagem que permite pegar, né? A segunda, né? Que permite pegar. O terceiro, né? Que é do botão, que permite abotoar. O quarto aqui, que é para o calçado, para usar mais fácil, né? Então, ele tem o velcro, esse, né? O velcro é ótimo. Hoje, né? As crianças estão usando muito o velcro, né? Então, tem essa ideia. E esse outro é para se vestir. Para uma pessoa, o segundo, né? Que são ferramentas para vestir roupa e tudo mais com autonomia. Então, é encantador o que a tecnologia pode fazer. Vocês notaram que nesses auxílios da vida diária, nenhum deles era eletrônico? Todos eram tecnologias, mas eram manuais, né? Tecnologias manuais. Anotem isso. Recursos e tecnologia assistiva não são somente eletrônicos, são tecnologias, ferramentas, certo? E aí tem muitos, tem para várias funções. Passar. Esse segundo, ó, é uma bola para escovar os dentes, então consegue fazer. Para urina, né? Para mobilidade, para escovar o dente, diferentes materiais. Uso do sanitário também. Agora nós vamos para o segundo. Comunicação. Deixa eu ver. Uma coisinha.
Espera. O Nelson fechou a câmera. Sou eu agora, Andréia. Ah, tá. Eu não vejo, por isso eu fiquei na dúvida. Posso seguir, então? Ah, obrigada. Eu acho que ele não apareceu. Obrigada. Comunicação aumentativa e alternativa. Essa é para nós pensarmos os elementos da acessibilidade que envolvem a comunicação. São para falar, escrever, são utilizados para diferentes pessoas. Nós usamos muito para pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com deficiências múltiplas, paralisia cerebral e aquelas paralisias físicas que afetam a questão da fala, né? E eles podem, né, estar tanto no campo físico, a comunicação, como no campo digital. Deixa eu mostrar para vocês. Então, ela é uma comunicação alternativa. O recurso mais famoso é a prancha de comunicação. Ela pode ser feita de uma maneira mais artesanal, utilizando imagens lá do dia a dia da pessoa, principalmente com crianças. Então, nós partimos muito da identidade, da identificação. E também ela já pode usar os modelos prontos. E ela vai ter elementos. Aqui não tem nenhuma imagem de prancha, mas eu vou explicar. Ela pode ter elementos como ações da rotina, comer, ler, estudar, aula, banheiro, banho, como os tipos de comida, né? Carne, suco, maçã, banana, chocolate, esses elementos. Ela pode comunicar sentimentos. Então, eu estou triste, eu estou... Tá gravando. Eu estou triste, eu estou cansado, eu estou com sono, sim, não, né? Essas pranchas. Eu ter que anexar essa imagem das pranchas e depois eu coloco esses slides lá no Moodle junto com a gravação, certo? A gravação demora um pouquinho para processar, então só amanhã para ter certeza que já vai estar lá. Próximo. Recursos de acessibilidade ao computador. Nesse entram elementos de diferentes ordens. Tanto os que já existem no próprio computador, no nosso computador, se nós formos lá nas configurações, existem aplicativos e uma aba que diz acessibilidade. E também existem programas que nós podemos baixar no computador, no tablet, nesses lugares. E dividindo eles por categorias. Então, para pessoas com deficiência visual, tem leitor de tela, ampliador de tela, então precisa de uma letra maior, de mais um, ajuste de contraste. Hoje, inclusive, tem o ajuste de contraste para pessoas daltônicas, já nos computadores. Nós também podemos ter implementação, né, de legendas e transcrições de áudio, né? Isso é muito mais indicado para questões da deficiência auditiva e para surdez, que tem a segunda língua, L2. Tanto em áudios como em vídeos, tem os aplicativos. E para pessoas com deficiências motoras, nós temos controle de voz. Tem um aplicativo que a gente baixa, que é o controle do computador pelo olho, pela íris do olho. Então, a pessoa faz isso aqui, ó. Ela dá 2 cliques, é como se fosse o Enter. Tem uma configuração, certo?
Esse aplicativo ele funciona, nós já usamos com um estudante que tinha paralisia, né? Toda assim, então ele fazia todo o movimento. E ele foi criado por uma pessoa um engenheiro que teve uma questão física e que ficou com deficiência, e ele mesmo criou o aplicativo. Controla tudo, assim, abre a aba. Então ele faz assim, que nem ele vai aqui, vocês estão num computador, ele vai ali embaixo naquela aba, iniciar, ele vai abrindo as abas e fecha. E aí é configurado fazendo o roteamento aqui da íris do olho. Fantástico, né, gente? Fantástico. E ele é gratuito. Um aplicativo, uma ferramenta gratuita. Tem essa função também. O que eu digo para vocês, tá? Existem diferenças entre sistemas operacionais como o Windows, o Linux, os computadores da Mac, tem diferenças. Algumas coisas, um é mais moderno, um outro, né? Mas vale a pena pesquisar lá naquela aba, a acessibilidade já tem muita coisa para fazer. Fica o contraste, a voz, muita coisa. Então, tem narrador, controle de cores, uma ferramenta que a gente acha que é a lupa e legendas de vídeo. O próprio Google Meet tem a possibilidade de botar legendas. Vou colocar legenda agora. Mas, às vezes, ele tem alguma dificuldade de decodificar. Mas essa legenda aqui está em inglês. Assim não funciona. Show, ó. O meu lá, o outro fazia. E esse aqui eu não tô nem achando onde é que faz. Olha aqui, legenda em inglês. Deixa eu ver. E ele não deixa fazer. E ele não deixa configurar. Ah, não, aqui, vamos ver. Vou trocar a legenda só um momento, pessoal. O meu inglês é bem inicial. Não vai dar para nem mostrar para vocês em português. Vamos ver se agora ele resolveu. Ah, agora sim ele resolveu. Teste, legenda em português. Ah, agora sim. Então, eles vão transcrevendo. Pode ser muito útil para alguém que tem alguma questão de deficiência auditiva, de alguém que está no trabalho, de alguém que quer olhar gravado e não pode ver. Qual que é a dificuldade dessa legenda aqui? Ela diminui os slides e diminui o tamanho do intérprete. Então, é por isso que a gente não coloca, porque fica bem grande, né? Para vocês a legenda ocupa metade. Mas tem essa opção. Eu acho que tá aparecendo legenda só na sua tela, porque eu não tô enxergando legenda nenhuma. Não tá indo? Ninguém viu a legenda? Não tá. Para mim não tá aparecendo também. Ah, então cada um pode selecionar. Como é que eu vou fazer para mostrar para vocês? Espera aí, eu consigo fazer. Eu vou digitando aqui, eu vou dar um print lá no slide. Os 3 pontinhos, tu clica em mostrar legenda. Eu acho que cada um tem que ativar a sua legenda para poder. É, porque aqui só diz. Aqui só diz alterar layout, só se tem aqui. Mas aqui no layout ele não deu também. Mas eu tiro uma foto e coloco aqui. Aqui a gente tira um print e já faz. Para quem tiver celular, é bem no cantinho. Ali onde a Maria falou que era para clicar, eu cliquei e tá aparecendo a legenda que a senhora fala. Ah, olha só. E aí vai aparecendo de todo mundo. E é bem legal, porque ele consegue capturar o nome da pessoa. Eu tô conseguindo ver também, prof, a legenda. Eu fui lá e acionei a legenda. Olhem só, que bom. Mas sim, tem que acionar lá nos 3 pontinhos. Eu também tô conseguindo ver a legenda. Que bom que vocês me passam isso, que daí a gente consegue ver, né? Se eu
tivesse seguido aqui, para mim estava aparecendo, ó, mas eu inseri ali nos slides agora, ó, aqui. Eu vou tirar agora a legenda daqui, porque fica bem pequenininho, pronto, ó. Fica aqui vendo, ó, e aparece ainda quem falou. Então, tem essa vantagem dessa legenda. Pode ser útil e que legal que tem, cada usuário pode personalizar. Também pode fazer. Isso tudo é caracterizado como acesso ao computador. Existe, então, os recursos do computador que já estão na configuração. Existem aqueles que a gente pode acessar para a navegação online. E muitos autores falam que também os recursos como o teclado, esses também estariam privilegiados como acesso ao computador. E hoje em dia a informatização está a 1000, então precisamos sim considerar. O quarto item é sistemas de controles de ambientes. Esses são para que nós conseguimos fazer, para que os ambientes sejam estruturados e gerenciados com o uso de tecnologias por meio de aplicativos, certo? O mais famoso destes, tá? É a Alexa, mas várias empresas já têm, inclusive hoje parece que tem algumas com uma inteligência artificial melhor do que a da Alexa. Como é que funciona? Estes sistemas permitem colocar câmeras de mobilidade e controle do ambiente, como ligar, dependendo do chuveiro, se ele tem uma configuração eletrônica, existem chuveiros bem modernos, o ar-condicionado, tudo pode ser configurado com a Alexa. Ligar e desligar ferro de passar, ligar luz de ambientes, ligar ventilador. O ventilador, ele por si só, ele não faz isso. Ele não tem um ventilador, até onde a gente sabe, que possui. Mas aí a gente compra umas tomadinhas que são um pouco maiores do que essas aqui dos carregadores, e elas são conectadas com Wi-Fi, e aí a gente faz o ligar nelas, tá bom? E a gente configura aqui. A gente consegue fazer ligar e desligar. Então, dá para fazer. E isso é muito legal. Isso pode ser usado por uma pessoa que tem mobilidade reduzida, pode ser utilizado por nós, e é controle por voz, e também dá para fazer controle por palmas. Só que esse por palmas, aí ele tem que ser criado código. Tipo, vou bater 2 vezes, as coisas ligam. Tipo, entro no ambiente. Mas aí tem que fazer por cada eletrodoméstico um código. Então, ele vai ter essa possibilidade para uma pessoa que não é verbal, né? Uma pessoa não verbal tem essa questão. Mas o mais indicado é tentar fazer por voz, mas às vezes não é possível, né? E tem como gerenciar pelo celular, né? Então, se a pessoa ainda consegue fazer aqui pelo celular, ela pode ligar e desligar o ar. Gente, se o ar a gente consegue fazer isso, dá para deixar em casa o ar ligando, né? Chegar, vou sair da universidade e em 15 minutos chego em casa, já tá geladinho o ambiente. Não é só para as pessoas que precisam, vamos pensar em acessibilidade. Esses recursos podem facilitar a nossa vida bastante. Alguma dúvida? E aí ali pode, desde controle de energia, depende muito do que a gente vai usar no dia a dia, né? A gente tem o nome dessa categoria, controle de ambientes, por quê? Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser... Esse é um vídeo da Alexa Inteligente.
pode ser na escola, pode ser em diferentes lugares. Já conheciam, já foram em algum lugar que estava automatizado, já pensaram nessa possibilidade? Eu já, prof, a Maria Maristela. Eu fui num local que tu acendia as luzes, abria as janelas, tudo eletrônico. Ótimo, né? É muito lindo. Uhum. Tem um outro público que usa bastante, que são as pessoas com deficiência visual. Quando a pessoa tem uma cegueira muito que não enxerga, tem cegos que conseguem ver se a luz está acesa ou não, porque tem algum residual. Mas eu tinha um menino que ele usava muito Alexa. Ele dizia, Alexa, as luzes estão acesas? E ela conseguia dizer sim ou não. Vocês me desculpem, eu falo Alexa e a minha Alexa está me respondendo. Ela me ouve. Mas são ferramentas. E aí a gente vai descobrindo mesmo no trabalho. Hoje, essas tecnologias ficaram mais acessíveis. Tem abajur que liga com controle de voz. Bom, né, gente? Mas mas tem muita coisa também, né? Tipo assim, ó, abajur que só passa a mão, tem lixeira, tem tomada, torneira elétrica, que tu só passa a mão e daí tem o sensor e é espetacular, porque ajuda muito as pessoas, né, que fazem isso. A torneira é muito boa. E antigamente, essas coisas eram muito caras. Era muito caro. E hoje, as coisas com sensor baratearam significativamente. Eu não posso dizer para vocês a durabilidade disso, mas assim, o preço inicial melhorou bastante. E vale a pena, assim, dar uma pesquisada. E como eu disse para vocês, muita coisa a gente descobre, as próprias pessoas já descobrem, assim, né? Vão fuçando e vão achando. Mas, gente, autonomia, né? Tem um vídeo de um rapaz que ele tinha uma deficiência física. E esse vídeo foi gravado nos anos 80, até teria que recordar. E foi um escândalo para a sociedade da época quando ele decidiu morar sozinho. Porque onde já se viu uma pessoa com deficiência morar sozinha? Então, vocês imaginam, né, o quanto que a sociedade não via essa pessoa como podendo ter autonomia. E isso hoje a gente já vê que com bons recursos, muita coisa já consegue. A quinta categoria são projetos arquitetônicos para acessibilidade. O sistema de controle do ambiente, bem digital, né? Super digital. Por aquela primeira categoria lá que não tinha nada de eletrônico, essa desse controle de ambiente é quase toda digital. Quase toda, tá? As campainhas luminosas, então, em vez de ter uma campainha que faz algum barulho, você toca, ela faz luz, né? É bem importante para os surdos. Agora o quinto item. Projetos arquitetônicos para acessibilidade. Estes são os que visam eliminar as barreiras físicas. Então, esses são os mais comuns. Tem bastante regra e são aqueles que nós vemos muito, né? Que são as rampas, os elevadores, as questões bem assim de acessibilidade, portas mais amplas. Os materiais arquitetônicos têm uma normativa da ABNT que nos traz como tem que ser. Inclinação da rampa, tamanho da porta, tudo. Altura dos corrimões, tudo isso. Então, são ferramentas bem... Prof, Oi? Dos banheiros para quem é cadeirante, por exemplo. Isso também entra. Aí... a gente tinha que dar banho na cadeira de rodas, né? Então, teve que ser reformado para poder, por exemplo, caber a cadeira de rodas dentro do box e mais uma pessoa para ajudar a dar banho.
e entrar, né? Maria, e eu vou te falar uma coisa. Esse material, né, que se coloca para o box do banheiro, né? Ele entra tanto na acessibilidade arquitetônica como na categoria auxílios da vida diária. Vocês vão notar que tem muitas coisas que podem uma ferramenta pode entrar em 2 categorias, tá bom? E esse material é ótimo. É uma das coisas que eu sempre falo lá com meu pai, porque ele já está mais idoso. Eu digo, olha, que a gente tem que pensar num banheiro com acessibilidade, um lugar de embarque e desembarque. Então, assim, tem que conseguir ter uma área de embarque e desembarque, tanto em dia de chuva, que consiga descer a pessoa de um carro com segurança e sem que ela se machuque, né? Evitar degraus. E ela é obrigatória para instituições como hospitais, escolas, prédios e espaços de uso coletivo, não só públicos. E aí a gente vai e a gente não dá o exemplo às vezes, né? Quanto prédio público, quanto espaço público, ou só no prédio tem, mas para chegar não tem, obras antigas, adequações, né? Então, e é aquela coisa, né? Como a Maria disse, pode ser tanto para uma pessoa com uma deficiência adquirida ou por questões do próprio envelhecimento. Muito comum, né? E aqui, então, tem rampas, aquelas rampas que fazem vários, né, percursos, são longas para que elas não tenham uma inclinação, porque às vezes a rampa ela é muito assim, ela fica perigosa, a cadeira de rodas pega a velocidade, a pessoa pode se machucar. E é por isso que tem as orientações. Prof, aqueles pisos táteis não entraria? Entra. O piso tátil e o mapa tátil. O mapa tátil é o que a gente faz para a pessoa criar esse mapa mentalmente. E o piso é para que ela possa ir sinalizando. Aquele piso, aquele material diferente, vocês podem notar que tem um que é de contínuo e tem um que tem umas bolinhas que diz alerta. O alerta sempre vem perto de uma travessia e tudo mais. E é super delicado, porque tem que colocar bem direitinho, porque senão quando a pessoa está num lugar em perigo. E além do piso, deveria ter em todos os espaços este mapa. Um lugar que tem esse mapa é na entrada de banco, né? Se vocês forem numa agência de banco, vai ter um mapa lá. E aí eu falo para vocês, tem que ser bom de memória, né? E uma das habilidades que a gente trabalha muito com as pessoas com deficiência visual é a memória, porque tem um mapa desses, depois não tem mais, né? Daí teria esse mapa e depois, então, teria a questão das placas que sinalizariam o material. Tem uma falha, né, nessa placa, que ela não é desenho universal da aprendizagem. Se vocês forem, não tem a foto aqui. No INES, que é o Instituto Nacional dos Surdos, ele tem o desenho universal. Aqui ainda faltaria uma representação em libras, né? Em Singularity, para a pessoa poder acessar essas placas, né? Outra coisa que entra é a demarcação das vagas. Esta pintura em branco aqui, do lado da cadeira de rodas, ela tem uma justificativa, que é a área de mobilidade por embarque e desembarque com a pessoa com a cadeira de rodas. A gente muitas vezes vai descer do carro e desce tendo que caminhar de ladinho, né? Porque um carro estaciona do lado. E muitas vezes as pessoas estacionam uma moto ali. Acham que é área de passagem.
E essa parte branca, ela é colada na vaga da pessoa com deficiência, né? E de todas as vagas que tem, ela não é preferencial, ela é exclusiva. Eu não posso parar nela, mesmo que não estejam usando. Por quê? Porque eu parar ali e a pessoa chegar, né? Geralmente só tem uma, né? Aqui no Centro de Educação tem uma também. Então, essa parte branca, ela não está à toa. Ela tem uma justificativa, que é para a área de mobilidade. Elevador acessível. Esse é um elevador para pequenos andares, então ele vai ser para 1 ou 2 andares. A pessoa entra aqui. O do ônibus, né, também. E a arquitetura, então, ela vai ajudar a pensar ambientes que sejam para todos. A sexta categoria são as órteses e próteses. As órteses, elas são peças artificiais que vão substituir partes ausentes do corpo. Órteses, tá? As órteses são recursos que a gente vai colocar junto ao corpo, para que a pessoa possa ter melhor posicionamento, estabilização e função. Parte da perna, então ela coloca aquela continuação. Ela vai conseguir poder ter mobilidade e estabilidade e também conseguir manter a funcionalidade do lado direito e esquerdo, para que ela não sobrecarregue um joelho, enfim, né? A órtese tem esse lugar também. Então, definição era um apoio a um dispositivo externo aplicado ao corpo para modificar aspectos funcionais. O que acontece com as órteses que vocês têm que ter cuidado? As órteses, principalmente em crianças, adolescentes, precisam de uma constante avaliação porque eles estão crescendo. E às vezes a gente que tem que dar um empurrãozinho lá nas famílias. Segundo, existe um período de adaptação. Eu tinha um menino que usava uma órtese, mas ele perdeu a perna, a parte da perna. Então, assim, a gente tem a perna, ele tinha perdido essa parte daqui por uma questão já infecciosa, de um quadro de uma infecção muito severa. Então, ele perdeu. E o que acontece? Esta parte que ficava muito machucada com o uso da órtese. Então, não é todo mundo que se adapta e tem novas tecnologias e tudo mais. A terceira coisa existem órteses que podem ser molhadas, outras não, órteses de esporte, órteses de lazer. Então, a gama é bem grande. Mas essa sempre vai acoplada ao corpo. Hein, prof, só uma ressalva. Agora tá vindo muito eletrônico também, né? Tipo, nas Olimpíadas, não sei se vocês viram que um atleta carregou a tocha e ele era tetraplégico, inclusive. E ele conseguiu ficar em pé por causa das tecnologias das aquelas que deixam em ligaram pé. Neural. Ligaram nele neural, aí ele fazia o comando do movimento. Mentalmente, né? Isso, mentalmente, vinha todo pelo corpo dele, né? Toda, tipo, uma armadura. Daí imagina que simbólico é, tipo, o próprio cérebro conseguir comandar a parte, né? E é bem isso, porque às vezes é alguma coisa ali na medula. Isso, neurotecnologia, né? E que tomara que a gente avance ainda mais. Porque imagina, espetacular. Um cirurgião, uma pessoa, né, que às vezes precisa. Então, alguns exemplos de órteses. Muito obrigada pelo exemplo. E se vocês lembrarem alguma coisa, podem mandar lá no nosso grupo. Acho que tudo enriquece a nossa construção aqui. E é um momento legal, né? As Paralimpíadas são... eu gosto das Paralimpíadas, assim. Eu acho que é uma inspiração. Eu acho que vale a pena a gente mostrar também esses lugares.
tem que cuidar para não perder a mão, para não ser capacitista, mas ao mesmo tempo aquela questão de que a criança possa se conectar a alguém, né? Principalmente as crianças, assim, ressignificar, porque todos nós precisamos de exemplos para nos... Então, ver isso vale a pena bastante. Então, órteses externas, vou trazer alguns nomes para a gente começar a ficar familiarizado. Muletas, coletes, bengalas. Esses coletes, gente, são para adequação postural. A gente usa muito para as crianças, para que elas consigam fixar o tronco, né? Consigam ficar retinhas aqui. Palmilhas ortopédicas, às vezes tem uma diferença de uma perna para outra, essas palmilhas. A gente também usa no caso do autismo, que eles caminham na ponta do pé, tem que fazer uso daquelas botinhas. Munhequeiras que vão aqui nesse lugar, joelheiras, aparelhos auditivos, lentes de contato para correção também, óculos, aparelhos ortodônticos, entre outros. Essas órteses externas, né? Então, aqui alguns exemplos de órteses. Olhem aqui essa órtese que também entra naquela categoria lá, né, de atividades cotidianas, da escrita. E essa aqui, ela faz um controle do nervo, se tem algum rompimento de tendão aqui, essa da mão ali de baixo. E as órteses, né, muito comum a gente ver pessoas usando essas órteses também na escola. Tinha alunos, e às vezes quando eles são crianças, eles têm a dificuldade de se adaptar com a órtese, né? De ficar usando e tudo mais. Algumas crianças, né? Então, tem um trabalho, às vezes, até assim, da gente sentar com a criança, né? E fazer um fortalecimento mesmo disso. As órteses diferenciam das próteses pelo fato de não substituírem o órgão ou membro incapacitado. Então, seria a diferença da órtese e da prótese. A órtese, ela seria para que a gente pudesse fazer a funcionalidade e não necessariamente o órgão, tá bom? Já a prótese é o componente artificial que tem por finalidade suprir necessidades e funções de indivíduos acometidos por amputações, traumas e deficiências físicas. E essa é muito mais em cima do membro. Na prótese entra a substituição total da perna, não como aqui, ó, que a gente tem a funcionalidade, que é botar o pé no chão e tudo mais, da estabilidade. Na prótese, a gente tem a troca total, né? Então, de uma amputação ou de uma questão de má formação. Órteses e próteses são produtos médicos que vão ser fundamentais para aumentar a qualidade de vida de muitas pessoas. E quem faz o treinamento, a adequação, muitas vezes são profissionais de equipe multiprofissional. Então, nós vamos ter fisioterapeuta, médicos, terapeuta ocupacional, enfim, né? Nós temos diferentes especialidades hoje em dia que se ocupam disso para fazer o acompanhamento. No entanto, muitas vezes nós vamos sim ter este contato com esse aluno para encaminhar. Existem algumas coisas que a gente consegue encaminhando via CRAS, que teve aquele programa em 2015, Brasil Sem Limites, e ele tem uma construção muito legal da personalização de órteses e próteses, e muitas pessoas conseguem acessar tecnologias assistivas, porque algumas são bem caras, tá? Por meio desses programas, por meio do SUS. O SUS
é uma baita iniciativa e a gente tem, né, muitas pessoas que são amparadas. O SUS, na verdade, ele é muito bom. A nossa principal dificuldade é ele dar conta da demanda, mas de qualidade ele é referência mundial, certo? A questão do 7. Deixa eu ver aqui, o que está no 7. Qual que é a categoria 7? Que são as questões da adequação postural. Não está o título aqui, mas é adequação postural. Nesse, nós temos, então, as cadeiras de roda, entram também coletes, né, que ajudam a fazer essa questão de adequação para que a pessoa possa estar com conforto, estabilidade e segurança utilizando esses serviços. Eu fui tirar umas imagens, tirei tudo. A categoria 8, auxílio de mobilidade. Então, ele vai ter as questões lá para locomoção e também para atividades. Exemplos de recursos para mobilidade. Cadeira de roda motorizada, as scooters que tem, parece aqueles carrinhos, andadores, muleta, bengala, elevadores de muleta, entre outros. E aí nós vamos ter, né, alguns exemplos, como um robô de mobilidade, que creio que seja esse que você falou lá das Olimpíadas. Estava aqui, robô de mobilidade. Já vou deixar ali, quando tu mandar o link eu vou inserir. Que é justamente, né, uma tecnologia inovadora que nós achávamos sempre que era propaganda do século XXI. E ela deve ser muito, muito personalizada, né? Porque tem que ter feito um treinamento para que só pudesse usar, né? Mas eu vi também de um vídeo de uma noiva que usou no dia do casamento. Deve ser esse mesmo material. Percebam que algumas dessas categorias, elas vão utilizar as mesmas ferramentas, vão se incluir numa no outra, tá bom? Mas é importante que a gente consiga ter esses lugares de direcionamento. Olha quanta coisa tem, né? Auxílios para pessoas cegas ou com visão subnormal. Ele tem diferentes desdobramentos, então ele vai ser tanto para a questão da deficiência visual, baixa visão, como para a deficiência visual cegueira. E dentro dessa categoria, ele vai ter os recursos ópticos e os não ópticos. O que são recursos ópticos? Recursos ópticos tem duas categorias. Recursos ópticos para a gente olhar de longe. Então, aí nós temos telescópio, que nós usamos, ele é adequado, o aluno consegue ver o quadro. Então, não precisa ser aquele aluno que senta lá na frente, ou mesmo que sente, consegue acompanhar o quadro todo acontecendo. Telesistemas, lupas, lunetas. E eles vão sempre ter essa coisa da luz, né? O óptico, ele tem essa coisa da luz, da refração da luz, e aí ele faz a ampliação. Os recursos ópticos para perto são óculos bifocais, lentes especiais, né? Então, tem diferentes tipos de lente que fazem monofocais, esféricas, né? Enfim. Sistemas de tela em estilo microscópio, para ver de perto, para ampliar materiais, letras, textos. Nós também vamos ter os recursos não ópticos, aqueles que não usam essa variação da refração da luz, né? Então, eles aumentam
os textos, né? Tipos ampliados. Então, nós oferecemos um texto com fonte ampliada. Vamos dizer, um texto natural, assim, disponibilizado por uma turma, corriqueiro, vai estar em fonte 10 e 12. Aquele aluno vai receber o texto em fonte 24. Apostilas e livros em fontes maiores. O acetato amarelo, a gente coloca na frente do material para que diminua essa claridade. Lembrando, isso vocês vão estudar mais lá na frente na disciplina de deficiência visual. A baixa visão, ela tem muita dificuldade com a claridade ou reflexo excessivo. As mesas inclinadas também, então, em vez daquela mesa, a gente tem as mesas de desenho nas escolas, ela é muito parecida com isso. Então, uma mesa geralmente é assim, retinha. E aí, a mesa inclinada, ela vai ter essa posição aqui, que permite o quê? O aluno chegar mais perto e não machucar essa cervical. Porque acontece? Se ele tem que ficar a aula inteira fazendo isso aqui, experimenta ficar 15 minutos com a cabeça assim para baixo, dói. Então, é muito utilizado assim, ó, para que ele possa manter isso aqui retinho, percebam, né? Um cuidado de longo prazo. Luana, seja bem-vinda. Ficou gravado? E aí depois você pode assistir a partir desse momento. Nós estamos olhando as questões ligadas à questão da deficiência visual, acessibilidade para a deficiência visual. Pode falar, Luciana. Oi, prof, desculpa, não tinha dado boa noite porque eu estava em trânsito, estava dentro do carro ainda. Ah, tá, seja bem-vinda. Eu vi que entrou e eu digo, não se preocupem, fica gravado, né? E eu expliquei para os colegas também, né, que como é uma situação atípica, a gente não vai ter presença, né, porque não tem nesse momento, mas a gente vai ir voltando, e esse conteúdo ele é bem importante que vocês vejam, né. Ferramentas, né, específicas, então a gente tem lupa eletrônica, tem vários materiais também, né. Os leitores de tela, como o NVDA, ampliadores de tela, a impressora Braille, que está faltando um L, impressora Braille. Oi? A minha cunhada usa muito a lupa. Ela teve uma neuropatia diabética e ela ficou sem a visão dos olhos. Ela teve um derrame intraocular e ela perdeu da visão total dela, que ela sempre teve, ela perdeu 75%. Daí ela fez laser e ela conseguiu recuperar de um olho. Aí do outro ela não consegue, mas aí ela faz leitura, ela costura, ela utiliza a lupa, né, para escrever no celular. Ela utiliza a lupa também para... É super importante, ela anda por tudo, ela viaja, ela leva a lupa dela, porque ela... Assim, tudo, até para andar, às vezes, para ler uma placa, para ler um ônibus e tal. Tudo ela utiliza a lupa. E às vezes a gente ficava pensando assim, é uma coisa tão, não insignificante, mas não tão significativa, né? Que a gente pensa assim, é só para aquelas pessoas que vão querer ver alguma coisa. E não, ela é diário, é uma acessibilidade diária para ela. Ela faz, inclusive, crochê e tricô, às vezes, assim. Quando ela precisa ver algum ponto, sabe? Uhum. Ela faz mental mesmo, né? Porque ela tem a prática. Mas ela utiliza a lupa para rever ponto, para tudo. É incrível. Incrível. Obrigada, Maria, por trazer. A primeira coisa, gente, a diabetes é um fator bem complexo e pode trazer realmente complicações na área visual. Muito comum, certo? Pessoas que ficam anos no quadro de diabetes evoluem para perda da visão. E aquela coisa que a gente pensa também em uma lupa, né? Mas às vezes o simples funciona. O básico, o feijão com arroz que funciona, né? Tu quer alimentar bem uma criança, mas faz arroz e ovo para tu ver se não vai atingir uma boa carga de nutrição, né? Às
A gente pensa que o complexo. E temos uma outra coisa. Existem lupas. Tem aquela bem simples que a gente compra na papelaria, né? Mas umas que tem um poder de ampliação bem grande, tá? Tem a lupa que a gente pode deitar em cima, tem uma que é quadradona, tem bastante coisa. Tu ia falar mais alguma coisa, Mariana? Não, prof, era isso mesmo, só para contribuir com os colegas, porque, tipo, às vezes a gente fica pensando que é simples, é comum, né? Mas não, a gente olha assim para ela num outro olhar, assim. Ela, a gente fala, né? A Sandra e a sua lupa. Sempre que ela vai, ela tá com a lupa junto, sabe? E eu gosto muito, obrigada, Maria. A segunda coisa que tu disse, ela faz crochê, né? Eu tentei aprender crochê já 2 vezes e não consegui. Eu acho que ali está a segunda reflexão que nós vamos traçar muito sobre as pessoas, né? Lembra aquela coisa de que ninguém de nós é 100% funcional? Sim. É nessa linha aí. E o quanto que um hobby desses, né, com uma adequação, ele traz bem-estar, que a pessoa continua fazendo uma coisa que ela gostava, né? E com uma adequação. E, prof, ela era costureira e ela tinha uma loja de noivas. Ela fazia vestidos de noiva e ela bordava tudo à mão. Então, para ela, assim, quando ela perdeu a visão, para ela foi bem. Assim, toda a nossa família, sabe, ela teve que fazer bastante orientação e tal, porque daí ela perdeu total acessibilidade, assim, dela poder fazer as coisas. Tipo, ela teve que vender o maquinário, ela teve que parar de fazer os vestidos, ela bordava tudo, cauda, era a coisa mais linda. Inclusive, do meu casamento, ela que fez. Só. Mas que bom que ela conseguiu, né, manter a autonomia e ressignificar essa... Isso, tudo graças à acessibilidade, né? Assim, tipo, essas pessoas que têm as ideias e a constância de querer facilitar, né, a vida do outro. E aí eu lembro que ela fez TO também. A menina da terapia ocupacional auxiliou muito ela. Logo pós, né, que ela teve o derrame intraocular dela. É muito importante, Maria, o apoio dos profissionais, como a terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, são fatores, assim, decisivos, eu acho. Eu vejo, assim, ajuda... Na recuperação, né? Sozinho, eu vi, assim, quando eu estava na escola, quando eu estou nas instituições, nunca fiz sozinha. Na equipe fica bem mais amplo. Bem mais fácil. Obrigada, prof. Eu que agradeço, Maria, sempre... Muito obrigada pelas contribuições e todos os colegas, essa aula é nossa, é o nosso momento, né? Então, que a gente possa trazer, porque esses exemplos são exemplos da vida. E quando a gente pensa em acessibilidade, quando pensamos em inclusão, antes de pensarmos técnicas e tudo mais, nós temos que pensar, para que serve isso? Isso tudo é sobre vida, desenvolvimento humano, dignidade, é cotidiano, é realização pessoal, é desenvolvimento. Então, a acessibilidade por si só, ela é um meio que nós encontramos para que as pessoas possam estar e executar as atividades. E eu digo, nem nós executamos tudo da mesma maneira. Então, a acessibilidade, ela vem para abrir as nossas possibilidades. Lembra que eu falei da mesa adaptada? Está aqui um exemplo da mesa adaptada, a terceira imagem, né? Também as lupas. E uma curiosidade, na deficiência visual, nós usamos muito boné. Então, às vezes é uma criança que vai estar lá na escola e que vai precisar utilizar o boné para a questão da fotossensibilidade. A categoria seguinte é auxílios para pessoas surdas ou com déficit auditivo. Aqui a categoria já traz separado, como a gente já tinha conversado lá na aula. Aqui. Então, ela vai ter esse lugar, né, de pensar algumas questões do dia a dia. Questões de
sistema FM, que é um sistema utilizado muito para pessoas com a questão auditiva. O sistema FM, o que é, André? Sistema FM, ele é uma conexão de rádio mesmo, ele usa o código FM, e a pessoa que está falando, no caso eu, numa aula, numa palestra, eu utilizaria essa central aqui. Uma época o estado do Rio Grande do Sul distribuiu esses sistemas, e o aluno usa o receptor lá do outro lado. Geralmente é uma pessoa com uma identidade ouvinte, né? Então fala e chega lá, então não tem a perda do som. Telefones com teclado, sistema de alerta tátil visual. Eu falei para vocês as campainhas, né? Se nós pensarmos hoje, as campainhas de acionamento das casas, elas utilizam o som, o que não é significativo, né? O telefone, o despertador por vibração, o celular, né? Algumas configurações também, né? De envio e recebimento do texto. Existem algumas pessoas que utilizam prótese. Eu acho que agora eu vou abrir para os colegas também, né? Poderem sinalizar. Despertador com vibração. Antigamente tinha aquele, é bem histórico, esse telefone com teclado, teletipo. Antes de ter o WhatsApp, se usava sim para mandar mensagem de texto. Então tinha essa opção, era quase que o pai do WhatsApp era esse teletipo aqui. As campainhas, né, em vez então de acender, de dar um barulho dentro da casa, acende uma luz. E isso também tem que ser feito para sistemas de segurança, para que a pessoa possa saber que ela precisa sair do lugar, enfim, né, possa ser orientada quanto a isso para a sua própria integridade, né, se precisar ser acionado. E quantas vezes, né, os alertas ainda são só sonoros. Se a gente vai em espaços e ambientes, ainda falta. Quem chega na porta vai bater na porta? Não é, né? E não pode abrir, às vezes pode pegar a privacidade da pessoa. E na casa dos outros vai entrar, abrir a porta? Não, né? Não é assim. Alguma dúvida? Agora que eu fui ver as mensagens. Tudo certo, pessoal? Então, vamos nos encaminhando para a categoria. Certo, prof. Oi? Tudo certo. Certo, obrigada, gente. Adaptação em veículos. Essa, nós utilizamos muito, né, na adequação dos carros. E também na questão do embarque e desembarque para as pessoas com alguma questão de mobilidade. Primeira coisa, nós temos a opção dos elevadores adaptados. Isso há 10 anos atrás, aqui em Santa Maria, não era muito fácil. Então, tinha 1 ou 2 ônibus com elevador. Então, agora, a pessoa meio que tinha que avisar quando ela ia pegar o ônibus. Era uma situação um pouco constrangedora, porque às vezes você tem que sair e pegar o ônibus, né? Então, melhorou um pouco isso, esses elevadores com acionamento. A segunda coisa são as adequações para o embarque e desembarque nos veículos. E a terceira coisa são as adequações de câmbio dos próprios carros. E alguns carros, né, na autoescola, eu fiz a minha CNH num centro de formação de condutores via centro. E lá tinha um carro adaptado. E aí a pessoa podia fazer as aulas naquele carro. E ele tinha, em vez das trocas, né, a gente comentou um pouco. As adequações para o carro, elas vão depender muito do usuário. Existem pessoas que não vão ter a mobilidade das pernas, então vai ter que ter adaptação ali nos pedais, controle dos pedais pela mão, tipo freio, acelerador. Muitas vezes estes carros já são automáticos, que daí tira
a embreagem. Outras vezes nós vamos ter questões mesmo daqui da mobilidade. Eu vejo que os veículos ainda vão dar um salto pelos que nós temos hoje, né? Um carro que tem um valor alto, que é o Tesla, a tecnologia que a Volvo, e a Volvo já opera bastante aqui no Brasil, tem. A tecnologia que a Volkswagen já tem hoje, de freio e tudo mais, então eu acho que a gente vai avançar mais ainda nesse sentido. E nós temos a Citroën também, mas esse modelo não comercializa aqui no Brasil, tá? Com um modelo com controle mecânico e manual, e ele faz com que a pessoa consiga embarcar, ele tem um layout assim, que a pessoa consegue embarcar com autonomia, porque alguns a pessoa consegue dirigir com autonomia, mas não consegue embarcar com autonomia. Mas isso de como este carro ele tem que ser é um pouco delicado de eu dizer para vocês em aula, porque vai depender muito da pessoa. A gente fala muito da CIF, da funcionalidade de como vai ser feito isso. Nós temos também a questão da redução de impostos para a compra de carros para pessoas que têm alguma questão de mobilidade. Mas são algumas categorias, não são todas as pessoas que podem, né? Todas as pessoas atendidas pela educação especial que podem comprar um carro com imposto, com dedução de imposto. Existem alguns códigos, né? Que a gente chama, alguns CITs, algumas deficiências que conseguem, que são ancoradas na lei para poder adquirir o carro. Eu vou deixar o slide e vocês também têm, porque às vezes as famílias não sabem e poderia ajudar sim, né, para que pudessem ter uma melhor mobilidade e autonomia. Uma que eles usam muito é aquela Doblô, as pessoas com deficiência física aqui no nosso cotidiano, eu vejo bastante um carro que é usado bastante, é o Doblô e o Honda Civic. Vi muito já, mas não sei se são os mais vendidos, né? Então, quando nós pensamos sobre tecnologia assistiva, nós temos que pensar na grande quantidade de materiais que tem e no objetivo da nossa prática e no objetivo do direcionamento. Não somos muitas vezes nós que implementamos, mas nós podemos orientar as famílias. Sabemos que isso também é muitas vezes um lugar que a escola acaba tomando para direcionar. Os recursos de tecnologia assistiva, então, eles vão pensar sobre a inclusão, vão pensar sobre autonomia, vão pensar sobre dignidade, né? Eles estão relacionados a exercer direitos fundamentais. Este símbolo aqui é o símbolo que nós utilizamos para acessibilidade. E, sobretudo, né, pensar em desenvolvimento humano, sobre os sonhos que estas pessoas têm e que elas podem sonhar, né, em construir suas trajetórias e que possam, né, encontrar no cotidiano possibilidades e convites para ser e estar, e não o que nós conversamos na aula passada, né, encontrar sempre as barreiras. Porque eu acho que o que é mais frustrante de todo o processo é a insegurança de não ter a acessibilidade. Eu acho que todo esse processo, ele é extremamente desgastante, ele tem impactos na questão da manutenção dos direitos, na manutenção da autoestima de um sujeito, né, que chega e sempre se depara com a dificuldade, e, sobretudo, né, é sempre uma mensagem oculta de quando tem acessibilidade,
isso aqui também é para você quando não tem, a mensagem é clara, né? Nós não pensamos esse lugar para você. Então, que a gente veja as tecnologias assistivas como esse caminho, né? Para pensar o desenvolvimento e ações para a inclusão das pessoas. E trabalhando todas essas categorias, que fique claro que tecnologia assistiva necessariamente não é eletrônico, né? Pode ser diferentes tipos de ferramentas. Queridos e queridas, alguma dúvida, colocação ou sugestão? Eu de novo, prof. A Maria. Eu só queria fazer uma ressalva do seguinte, assim, e uma reflexão também, sabe, que às vezes a gente vai pensar em tecnologia assistiva e a gente não leva em consideração a palavra da pessoa que vai utilizar, né? A gente traz algo pronto para ela. E uma das coisas que eu aprendi muito, até na minha prática, é a pergunta, é o questionamento, como que tu se sente? O que é melhor? É o A ou é o B? Porque às vezes a gente, não sei o que, a placa tal é para tal coisa. Tá, mas... E ela nem não quer saber daquilo ali. Ou tipo, às vezes, eu aprendi muito no processo, principalmente no meu curso, que cada vez que a gente indagava a pessoa, a gente entendia muito mais do que era para ela. Porque tem coisas que é para todo mundo, e tem coisas que é específico, e tem coisas que vai auxiliar A e não vai auxiliar B. E a gente pega e tem às vezes a gente pensa que está acertando e está errando nisso. Então, uma reflexão para se pensar é: questione o seu aluno, questione o porquê, questione como, quando, onde, tá bom, tá ruim. Eu acho que vai ser muito mais viável o nosso trabalho. Ajuda muito, é muito mais rápido, mais prático, mais reflexivo. É bem importante. Aquela hora que eu falei da questão da minha cunhada, eu falei, porque, tipo assim, ó, quando apareceu essa questão, né, dela ficar sem a visão, e daí todo mundo meio que se desesperou agora, o que vai ser? Ela vai usar muleta? Ela nunca mais vai andar, ela nunca mais vai falar? Não. Hoje, assim, ó, ela é autônoma, ela só não dirige, até porque ela sentiu um pouco de medo, ela não pôde tirar a carteira dela, e ela tem bastante dificuldade na visão, mas o mais ela faz tudo, ela cozinha, ela limpa a casa, inclusive a casa dela é de 2 andares, ela sobe as escadas, ela desce, ela faz tudo, absolutamente tudo, mesmo com a dificuldade de visão que ela tem, né? Então, é importante pensar o que a pessoa deseja. É sempre sobre a pessoa, né, Maria? É bem importante isso. E tem todo um processo na hora da construção dos recursos que é validado, né? Porque quem mais implementa a tecnologia assistiva são os profissionais da área da saúde, né? Os terapeutas ocupacionais fazem com um grande, né? É bem feito, personalizado. E aquela coisa, né? Muita gente não dirige... Não é por causa da deficiência visual também, porque dirigir é uma habilidade multifatorial. Não envolve só a visão, envolve muitos outros aspectos, né? A gente conhece, todo mundo conhece uma pessoa que tem CNH e não dirige, né? Sim. E também conhecemos pessoas que dirigem e não têm CNH, isso é errado, tá? Claro. Sim, tem 8,80. 8,80. Mas a questão sempre de levar em consideração, né? Quais são os objetivos da pessoa. Mais adiante no curso, vocês vão trabalhar ferramentas como o PDAI, que é o Plano Individualizado, e nele a gente faz bem assim, do que ela tem que atingir, do que ela gosta e do que ela já faz, e ali a gente consegue achar ideias bem assertivas, né? Ai, que ótimo. Vou encerrar a gravação e daí a gente pode continuar conversando, só para não ficar extenso. Queridos estudantes que vão nos assistir depois gravado, espero que vocês se encontrem bem ao olhar a nossa aula, né? Espero que todos também que estão aqui fiquem bem e que a gente possa logo, logo voltar à presencialidade com segurança. E qualquer dúvida que surgir, você pode mandar mensagem, pode marcar um horário, alguma questão que a gente conversa sobre isso. Na semana que vem, eu vou retomar de novo, eu vou levar um jogo, tá? Sobre essas categorias para a gente continuar conversando, tá bom?
Vou encerrar agora essa gravação.